iniciando o capítulo 30. Na sequência do capítulo anterior, na qual o Alter Rebbe estava nos dando conselhos e nos orientando como o Benoni deve agir em relação à insensibilidade espiritual no seu coração, quando ele sente que o seu coração está como uma pedra, ele não consegue sentir, vibrar, se entusiasmar com coisas espirituais, não consegue rezar com intenção e devoção, etc. Então ele nos disse que o conselho, a fórmula então, consiste naquilo que fala o Zohar, Mevatin Lei, de lascar, assim como o tronco, a tora pesada, grande, grossa, que o fogo não pega nela, não arde. Da mesma maneira, quando a pessoa está no estado de grosseria, no estado de ego inflado, então, para que a luz da alma possa brilhar dentro dessa pessoa, é necessário ele lascar o seu ego, não é? Partir o seu coração, quebrar o espírito da Sitra Achra. Então, por isso existe aquilo que o Zohar fala, Mevatin Lei, a pessoa como se auto-submete a um processo de humilhação, de auto-humilhação, a pessoa perceber o quanto ela é ou está no estado insignificante, mesmo em termos espirituais, o quanto ela se encontra no estado baixo, etc., inferior. Isso vai quebrar o seu coração, vai amargurá-la. Com isso, uma vez que ele no seu coração, o Benoni, o que prevalece é a alma animal, é a presença, a manifestação da Sitra Achra do lado oposto da Kedushá, da santidade. Então, no momento que ele parte o seu coração, ele rompe também, ele está aquebrantando a Sitra Achra, o lado contrário à Kedushá, a santidade, que está bloqueando o seu coração, tornando-o insensível, não permitindo que ele sinta, vivencie, vibre com coisas espirituais sagradas. Então, no momento que a pessoa estiver até sentindo até um repúdio, né, em relação a si mesmo, de acordo com todas aquelas meditações que ele nos ofereceu no capítulo anterior, né, a pessoa vai chegar a esse estado de espírito, ou o coração aquebrantado, romper o espírito da Sitra Achra. E isso vai retirar o bloqueio, a insensibilidade do seu coração. Agora, nesse capítulo 30, o Alter Rebbe nos traz mais uma meditação, mais uma ideia como a pessoa pode identificar e reconhecer a sua baixeza, a sua inferioridade em termos espirituais, e com isso quebrar sua arrogância, romper sua altivez, com isso rebaixar a Sitra Achra, né? Lascar o seu ego inflado. Pelo visto, como nós estamos vendo aqui, quantos capítulos no Tânia o Alter Rebbe dedica a esse assunto. Então, chegar a essa condição que na linguagem hassídica é chamada de bitul, anulação. E pelo visto nós vemos e percebemos aqui, o Alter Rebbe se prolonga tanto sobre isso e traz tantas ideias, tantos conselhos, sugere tantas meditações, porque pelo visto não é uma coisa simples e fácil a pessoa quebrar o seu ego inflado. E aqui ele está falando até de pessoas num nível espiritual elevado, e que por isso se requer até meditações específicas para essas pessoas que podem imaginar, puxa, mas eu já estou numa condição boa, eu já estou fazendo bem, ou até só faço bem, assim por diante. O Alter Rebbe nos sugeriu uma série de meditações e de ideias, não é, que não são fantasiosas, ilusórias, mas são realistas e embasadas nas fontes judaicas de como a pessoa deve se conscientizar que ele ainda se encontra, apesar de tudo, mesmo só pensando bem, falando bem, agindo bem, mas mesmo assim ele ainda pode ter diversas falhas, ele ainda pode ter diversos impedimentos a ponto a nível espiritual. E como se tudo isso não bastasse, tudo aquilo que ele nos ofereceu como temática de meditação no capítulo anterior, né, nas passagens anteriores, ele prossegue agora nesse capítulo 30 e vai nos trazer mais uma meditação, mais uma ideia de como a pessoa pode levar a si própria mais humildade e modéstia, se rebaixar, e com isso ele está rebaixando também a Sitra Achra, o lado que se opõe, se interpõe a Kedushá, a santidade.
Nas palavras do Alter Rebbe, Od zot yasim el libo, לקיים מאמר רבותינו ז"ל, והווי שפל רוח בפני כל אדם, והווי באמת לאמיתו בפני כל האדם ממש, אפילו בפני קל שבקלים. Fala o Alter Rebbe que também a pessoa deve considerar seriamente o seguinte: ela deve procurar cumprir e aplicar, implementar na sua vida efetivamente na prática o ensinamento dos nossos sábios de abençoada memória, que assim eles disseram na Mishnah, na Ética dos Pais: seja humilde de espírito diante de todos, diante de todas as pessoas sem exceção. E eles nos falaram, seja humilde, ou seja, isso implica não apenas agir com a humildade ou simulando humildade e modéstia, mas não literalmente, de maneira genuína, sentir-se humilde. De fato, não só agir como se fosse humilde ou agir projetando humildade, não, seja humilde, né? Sentir-se humilde e diante de todos, até mesmo perante o indivíduo mais irreverente, aquele indivíduo irreverente que parece até leviano, né? Aquele que é irreverente para com a religião, etc., que parece tão afastado da ética, da moral, da espiritualidade, da religiosidade, mas os sábios nossos dizem, mesmo diante de uma pessoa assim, seja humilde diante de todos. Cada um de nós deve ser humilde diante de qualquer outro indivíduo. E como nós dissemos, ser efetivamente, sentir-se assim. Se a Torá, que é a Torá da verdade, ou seja, a Torá não utiliza apenas frases como força de expressão, etc. Se a Torá nos diz aqui na Torá oral, na Mishnah, para a pessoa ser e se sentir como o mais humilde de todos os homens, então, obrigatoriamente, nós temos que concluir que, num certo aspecto, de fato e realmente é assim. E mesmo diante daquele sujeito irreverente, daquele sujeito que parece até leviano, a pessoa tem que se considerar, com tudo que talvez ela já obteve no campo espiritual, que na sua prática de Torah e Mitzvot, etc., mas ele tem que se considerar inferior, não é, o mais humilde que aquele sujeito irreverente em relação à religião. E ele vai nos explicar em seguida como é possível, de fato, a pessoa atingir esse nível, como é possível a pessoa se sentir de verdade humilde diante de todos. Ele nos diz que para entender isso ele evoca uma outra Mishnah também na Ética dos Pais. Ele nos fala que isso é baseado no dito dos nossos sábios de abençoada memória, que falam, portanto, o meio para alcançar esse objetivo é seguir outro ensinamento dos nossos sábios que falam, não julgue um indivíduo enquanto não te encontrares na situação dele, não julgue ninguém até você chegar no seu lugar, traduzindo ao pé da letra, ou seja, até você vestir a pele dele, até você estar na condição dele. Então, nós não temos direito de julgar ninguém enquanto não nos encontramos na situação dele. Nós não sabemos quais são todas as circunstâncias envolvidas, quais são todos os fatores que pesam na decisão ou na atitude que aquela pessoa tomou. Nós não conhecemos todas as circunstâncias. E ele nos diz por que deve ser assim, por que a pessoa tem que se abster desse tipo de julgamento. Não só de julgar, não é? Quer dizer, de julgar e desnecessário dizer, de condenar, não é? Mas ele nos diz, não julgue o outro enquanto você não chegou no seu lugar, na sua situação. E como nós vamos ver, aqui lugar ou situação se refere tanto no aspecto físico, gráfico, como também no aspecto espiritual. כי מקומו גורם לו לחטוא, להיות פרנסתו ללך בשוק כל היום, ולהיות מיושבי קרנות, ועיניו רואות כל התאוות, והעין רואה והלב חומד, ויצרו בוער כתנור בוערה מעופה, כמו שכתוב בהושע, הוא בוער כאש להבה וגומר. Ele nos diz, porque possivelmente pode ser, você tem que considerar mesmo que você vê o teu
companheiro ou outra pessoa agindo mal ou cometendo pecados, transgredindo, mas ele nos diz, não julgue, não condene. Por quê? Porque foi a situação dele, foi o lugar que ele se encontra que o levou a pecar. Por exemplo, é possível que o seu trabalho exija que ele circule pelo mercado o dia inteiro. Mercado, ou que ele esteja pelas ruas, ou que ele esteja exposto a todo tipo de tentação, de assédio, de visão, etc. Não é? Então, talvez ele é uma pessoa que, literalmente, até no aspecto físico, ele se encontra exposto a todas as tentações durante o dia todo, em função do seu tipo de trabalho, em função, não é, do seu ganha-pão. Então, ele se está exposto a influências negativas e tentações. Assim, a cada momento em que não está comerciando, ele inevitavelmente se torna um daqueles que se sentam nas esquinas. Isso usando uma expressão utilizada pelos nossos sábios, ou seja, que ele está, não é? Às vezes ele fica solto por aí, não é? Ele fica livremente circulando por aí, e isso não é saudável, não é produtivo, pelo contrário, no momento que ele está solto, como ele diz, aqueles que se sentam nas esquinas, não é? que ele está em qualquer lugar, vendo qualquer coisa, rodeado de fofocas, etc. E seus olhos veem toda forma de tentação. E daí o que acontece no momento que ele está tão exposto o dia todo a todas essas situações? É sabido o mecanismo da nossa alma, que, conforme explicam os nossos sábios, os olhos dele estão vendo tentações o dia todo, e quando o olho vê, o coração deseja. Então isso automaticamente vai estimulando desejo, paixões, vontades no seu coração. Conforme está escrito em Oséias, ele nos diz, ou seja, isso vai despertando e atiçando o Yetzer Hará, as paixões e desejos para o mal no seu coração. E as paixões do seu impulso para o mal são acesas como um forno aquecido pelo padeiro, é uma expressão do versículo bíblico, não é? Conforme está escrito em Oséias, ardendo como fogo abrasador, etc. Ou seja, o fato dele estar, talvez pelas circunstâncias, pela sua necessidade, pelo seu estilo de trabalho, pela sua forma de parnassá, ele está circulando por aí o dia todo, ele está solto por aí, não é? Ele está divagando e etc. Está vendo tudo o que ele vê e, portanto, ele está sujeito a todo tipo de tentação, de assédio, etc. Isso, no momento que ele vê tantas tentações, isso incita o seu Yetzer Hará, a sua inclinação negativa, para ter desejos, ter vontades, etc. Isso acaba enfervescendo o seu coração, enchendo o seu coração de um fogo ardente, de desejos, paixões, etc. Então ele nos diz, que nos fala o Alter Rebbe, explicando essa Mishnah, por isso nós não devemos julgar o nosso companheiro até nós nos enquadrarmos na sua situação, porque pode ser que muito dos pecados que ele comete são derivados, são consequência desse fato, que ele está, como ele diz aqui, ele está no mercado andando por aqui e por lá. Aqui, independente se ele está na rua, ou o tipo de trabalho que ele faz, que o deixa exposto a todo tipo de tentações, não é? Ou seja, isso a que ele está se referindo, não julgue o teu companheiro até chegar no seu lugar, na sua situação física, não é? Por outro lado, ele nos diz que tudo isso desperta, inflama o coração dele para ter desejos e paixões. Ou seja, a partir disso ele também vai querer nos dizer, não julgue o teu companheiro, até chegar no seu lugar espiritual, na sua situação e condição espiritual. Pode ser que ele é dotado de sangue quente, pode ser que ele é uma pessoa que se inflama muito rapidamente, que ele foi dotado dessa natureza, assim ele foi criado por Deus, e portanto, quando ele vê tantas tentações diante de si, o seu coração se inflama com muita facilidade, com muita rapidez, enchendo de fervor, de vontade, de paixão, etc. E pode ser que a tua característica seja diferente, talvez você é dotado de uma outra natureza, talvez você não tenha um coração tão inflamado, não é? Ou tão inflamável, com tanta facilidade e tanta
rapidez. Portanto, ele nos diz, não julgue o teu companheiro até chegar no seu lugar, na sua situação também espiritual. Em outras palavras, o Alter Rebbe está nos dizendo, porque quem sabe, quem garante, se você estivesse nessa mesma situação que ele, se você estivesse fazendo o tipo de trabalho que ele faz, exposto a tudo que ele está exposto, quem sabe se você reagiria melhor, talvez você também sucumbiria e talvez até seria pior. E se você fosse dotado dessa mesma natureza que ele tem, toda essa fragilidade moral, né, ou esse coração que se excita muito rapidamente, se você também tivesse essa característica, quem sabe se você não estaria fazendo pior. Continua, o Alter Rebbe nos diz que na realidade, aqui nós temos que fazer uma observação importante, ele nos fala, esse tipo de argumentação é válido para o indivíduo afora, não é? O terceiro aqui, a terceira parte envolvida. Em relação ao próprio pecador, a verdade é, conforme o Alter Rebbe vai nos dizer, isso não é justificativa, isso não é argumento, isso não serve para ele de desculpas. Ele consigo próprio, ou seja, aquele reverente ou aquele leviano, etc., ele não pode argumentar a favor de si próprio, né, querendo se isentar de culpa de responsabilidade. E o que eu vou fazer? Minha parnassá, meu sustento me obriga a estar nessas situações, nesses locais, sujeito a tudo isso, e etc. E o que eu vou fazer? Que eu sou dotado desse temperamento, ou desse sentimento, dessa fragilidade, dessa excitação. Então ele vai nos dizer, para a própria pessoa isso não se constitui em desculpa, em justificativa. A pessoa não pode racionalizar argumentando dessa maneira. Mas, em relação ao outro, em relação a uma terceira pessoa que está vendo, observando, e conforme a recomendação dos nossos sábios na Mishnah, não deve julgar o seu próximo, o seu companheiro, até estar literalmente na mesma situação. Então, para o próximo, em relação ao próximo, ao semelhante, esses argumentos eles são mais do que válidos para ele não efetuar nenhum julgamento.